Assim Estava Escrito é um filme de 1952, dirigido por Vincente Minnelli, estrelado por Lana Turner, Kirk Douglas, Walter Pidgeon e Dick Powell. Contado em formato de flashback, o filme traça a ascensão e queda de um valente e ambicioso produtor de Hollywood, Jonathan Shields, como visto pelos olhos de vários conhecidos, incluindo um escritor, James Lee Bartlow, uma atriz, Georgia Lawson, e um diretor, Fred Amiel. Ele é um homem ambicioso e trabalhador, que usa impiedosamente todos no caminho para se tornar um dos maiores produtores de Hollywood. Olá pessoas, sejam todos muitíssimo bem-vindos. Eu sou o Aleph e hoje é dia da gente falar sobre o filme de número 262 na lista. A gente tem mais um filme do Vincente Minnelli, mais um filme do Kirk Douglas. Começando aí pela sinopse, pela história do filme, eu acho que ela conta, assim, exatamente o que acontece no filme. Eu não acho que eu preciso entrar em spoilers nesse vídeo, então não vou fazer isso, porque não tem necessidade. A ideia do filme é a seguinte: esses três, que a sinopse cita, o escritor, a atriz e o diretor, são chamados por um outro pra conversar sobre esse cara, porque esse cara tá querendo falar com eles, tá querendo pedir alguma coisa pra eles. E, na verdade, antes disso, o filme mostra os três recusando uma ligação do Jonathan Shields, que a gente só vê o lado deles, a gente não vê o Shields. Então é tipo, a Georgia, a empregada dela que atende, ela fala que, diz que eu não tô. O diretor, se eu não me engano, também fala que não tá. O escritor chega a atender o telefone, e aí ele chega a falar com o Shields, né? O Shields atende do outro lado, e ele manda ele, sei lá, é a merda, e desliga o telefone. Então a gente já começa o filme sem nem saber quem é o Shields, porque ele não apareceu ainda, mas tendo esses três que claramente não querem falar com ele. E aí eles acabam sendo chamados por esse outro cara, que é um cara que trabalha ali na produção, na empresa de produção do Shields, que conhece eles e tal. E ele convence os três a irem, os três vão, e aí ele que conta, na verdade, todos os flashbacks do filme. É sempre ele falando os flashbacks do filme. E é muito tipo, vocês três são muito famosos agora, todo mundo respeita vocês três. O Shields manchou o nome dele, a gente não sabe como nesse momento, mas manchou o nome dele, e ele quer fazer um novo filme. Ele tá com uma ideia de um filme, ele quer fazer um novo filme. Ele não tem dinheiro. Se ele for tentar pedir dinheiro, tipo, pra bancos, investimentos e coisas do tipo, ninguém vai dar porque o nome dele tá manchado. Mas vocês três são muito famosos. Se um filme com vocês três tentar conseguir dinheiro, o filme vai conseguir dinheiro. Então é esse o argumento. E aí ele fala, não, mas eu entendo que vocês não gostam dele, vocês não querem trabalhar com ele e tal. Você, por exemplo, e aí vem todo um flashback. Você, vem todo um flashback. Então é essa estrutura do filme. E a ideia é que todos os três, em algum momento, foram muito próximos dos Shields, aí em níveis diferentes, mas a história sempre termina com alguma coisa acontecendo que fez com que eles odiassem os Shields. A história de cada um acontece uma coisa no final, que eles eram muito próximos, muito amigos, ou que seja, e no final acontece alguma coisa que quebra essa relação e eles não querem mais nem olhar pra cara do sujeito. Então é mais ou menos esse o caminho. E a ideia é sempre dizer que, apesar dos problemas ali na relação com o cara, de ter terminado mal e tudo mais, a carreira que eles têm hoje, eles devem, de algum jeito, ao Shields. É sempre essa a lógica da conversa. E aí ele tá tentando usar isso pra convencer, tipo, mas olha onde vocês chegaram, e vocês chegaram aqui por causa dele. Então, será que de repente vocês não poderiam fazer o filme dele? É meio essa a ideia. De novo, eu não vou contar como é que o filme termina, nem detalhes sobre cada história. Eu acho que é um filme interessante de você assistir. E porque eu não tenho nenhuma curiosidade propriamente pra falar sobre as histórias em si, eu vou deixá-las de lado. Mas é um filme interessante e eu recomendo assistir. A estrutura é essa, né? Enfim, o filme foi baseado num conto chamado Memorial para um Homem Ruim, escrito por George Bradshaw e publicado em fevereiro de 1951 numa revista. Esse conto teve mais de uma versão e tal, e ele acabou terminando aí na adaptação pro filme. Aparentemente, ao longo aí dos anos, houve umas discussões sobre os personagens são baseados em quem, porque realmente a ideia é que os personagens são baseados em figuras reais de Hollywood. Assim, eu entendo, pelo que eu encontrei, que não são para ser muito iguais. São só inspirados ali em alguns pontos. Mas o Vincente Minnelli, nas memórias que ele escreveu, disse que o Shields era baseado no Selznick, David Selznick, que a gente já viu aqui diversas vezes, um dos maiores produtores de Hollywood
dessa época. Produziu coisas como E o Vento Levou, mas assim, inúmeros filmes que a gente já viu aqui nesse canal. Acho que O Vento Levou é um exemplo fácil de citar porque é um filme gigantesco, extremamente famoso, né? Mas assim, produziu muitos filmes que a gente viu aqui. Mas ele mesmo falava que foi baseado no Selznick e em outros. E aí ele não citava que outros. E que a Georgia Lawrenson, que é a personagem da Lana Turner, foi feita ali pra lembrar a audiência da Diana Barrymore, que é uma atriz que a gente não viu aqui. A Diana Barrymore, que é tia da Drew Barrymore, irmã do pai dela. E eu acho que não tem nenhum filme com ela na lista, posso estar enganado. Até o momento, eu tenho quase certeza que a gente não viu nenhum. E o diretor, né, que é o Fred Hamill no filme, foi baseado no Val Lewton, que é um cara que a gente já viu aqui também, que era produtor, na verdade, pelo menos na maioria dos... Eu acho que em todos os filmes que a gente viu aqui ele era produtor. Eu não lembro se tem algum que ele dirige. Mas que é o cara que fazia uns filmes de terror. É o cara que fez o filme que, dependendo do ponto de vista, dependendo pra quem você pergunta, inventou o jump scare. Então ele fez o... Eu não vou lembrar o nome dos filmes agora, principalmente em português. Mas ele fez o Cat People, que a marca da Pantera, é uma coisa assim o nome do filme. O Sétima Vítima também é dele. Teve mais um filme dele que agora eu não vou lembrar qual é. É o do Morto-Vivo. Eu não lembro o nome do filme. O filme do Morto-Vivo também era dele. Enfim, todos esses filmes eram desse cara. E aí o Fred Hamill é baseado nesse cara. Realmente tem no flashback dele, tem uma coisa sobre eles estarem fazendo um filme que é, sei lá, A Vingança do Povo Gato. É uma referência aí ao Cat People que o Val Lewton fez e tal. Então ele chega a trazer essa referência. A internet não me disse se o escritor seria baseado em quem, mas o filme foi um grande sucesso de público e crítica e foi indicado a 6 Oscars. Não ganhou o prêmio de melhor ator pro Kirk Douglas, mas ganhou melhor figurino, preto e branco, melhor fotografia, preto e branco, melhor direção de arte, preto e branco, melhor roteiro e melhor atriz coadjuvante pra Gloria Graham, que faz a esposa do escritor. Ela aparece mais pro final do filme, porque o flashback do escritor é o último, e ela faz a esposa do personagem do Dick Powell, que é o escritor. Gloria Graham, que a gente já viu aqui antes no Silêncio da Noite, que é um filme dela com o Humphrey Bogart, que o Humphrey Bogart é meio violento, assassino e tal, tem toda essa questão. Então ela ganhou o Oscar de melhor coadjuvante por esse filme, e realmente ela tá ótima no papel. Ela não aparece tanto assim, porque como eu falei, é o último flashback, mas ela tá ótima. Eu acho que ela faz uma personagem bem interessante, assim, bem diferente. Ela é divertida de um jeito meio, sei lá, é estranho, assim, ela é uma personagem engraçada. Aparentemente, esse filme bateu um recorde, que eu tenho a impressão que não foi quebrado até hoje, de maior número de prêmios ganhos por um filme que não foi indicado nem a melhor filme, nem a melhor diretor. Ganhou 5 Oscars, mas não foi indicado nem a melhor filme, nem a melhor diretor. Aparentemente é um recorde aí que eu acredito que não foi batido ainda. Mas bom, vamos dar uma olhada no que o livro fala. Antes de eu falar mais, eu já dei umas opiniões aí, né? Mas vamos dar uma olhada no que o livro fala. Bom, o livro já começa dizendo ainda o melhor filme hollywoodiano sobre Hollywood. Eu sempre falo aqui que eu tenho problema com esse tipo de afirmação, né? Eu acho complicado. E eu tenho... Difícil agora, eu teria que olhar todos eles aqui pra ver o que fala em cada um. Mas assim, eu acho muito provável que essa afirmação esteja dita em 2 filmes diferentes nesse livro, sabe? De algum jeito. O melhor filme sobre tal coisa, e aí tem 2 filmes que aqui estão dizendo que esse é o melhor filme sobre tal coisa. Eu acho bem provável, porque eles usam tanto esse tipo de frase que eu não me surpreenderia se tivesse 2 vezes não. Fala é livremente baseado na carreira do Selznick, o que, como eu falei, na verdade ele é baseado num conto que eu não sei se o conto originalmente foi baseado em algum produtor de verdade, agora eu não lembro. Mas... É bem livremente, pelo que eu entendi. É bem vago, não é uma coisa tão pra ser levado a sério assim. De novo, pelo que eu entendi com as informações que eu encontrei na internet. Teria que saber detalhes da vida do Selznick pra saber se os fatos que vão acontecendo no filme, quantos deles ou alguns deles, quais deles, batem com realmente a vida, a carreira do Selznick. Ainda cita várias outras pessoas aqui que teriam coisas no filme, porque diz: fugindo ao tema para incluir algumas piadas internas sobre Val Lewton, citamos aqui, Orson Welles, não vi ser comentado, mas Raymond Chandler, também não, Diana Barrymore, falei aqui, Alfred Hitchcock e Irving Thalberg. Aí o livro não me diz, tipo, quais exatamente seriam as coisas. Como eu falei, eu olho basicamente a Wikipedia pra fazer os roteiros, né? Então não sei, talvez tenha alguma coisa mais detalhada por aí que diga qual parte do filme foi inspirada em qual dessas pessoas. Não tô descartando a possibilidade, não. É possível que seja assim. O próprio Vincent Minnelli diz que foi inspirado no Selznick e outros, mas ficou em aberto aí quem seriam esses outros. Aí ele fala uma coisa aqui no final que eu não entendi, no final desse parágrafo que eu não entendi. Atenção também
também a esposa discreta, porém influente do diretor inglês, interpretado por Leo DiCarroll, um dos atores recorrentes em Hitchcock. Eu não sei quem é essa personagem. Eu sinceramente nem lembro do personagem do Leo DiCarroll. Ele existe, com certeza ele tá acreditado no filme. Mas eu não tô conseguindo lembrar pelo nome quem que é o personagem que ele faz. Aqui fala que é um diretor inglês. O outro diretor que aparece o tempo todo no filme não é ele, porque é o Von Nelstein, o nome do personagem, que eu fico muito com a sensação que é inspirado no Von Stroheim. Ambos têm o Von no nome, e eu acho que ele às vezes tem uns trejeitos ali que me lembram um pouco o Stroheim. O Stroheim atuou muito, né? Então a gente viu bastante ele em cena. E eu fiquei com a impressão que esse diretor do filme, Von Nelstein, é feito pra ser inspirado no Stroheim. Esse outro britânico que ele tá falando aqui, eu sinceramente nem lembro desse personagem, então não sei exatamente quem que é pra ser. A esposa eu não encontro nem citada, que nem diz quem é, então eu não sei. A esposa que é interessante no filme é a esposa do escritor, que é o personagem do Dick Powell. Então, não sei se houve uma confusão aqui, tô na dúvida. Essa altura eu teria que rever o filme pra entender quem que é essa pessoa que eles estão citando, porque eu realmente não lembro. Foi uma personagem que passou batida pra mim. Se essa informação tá correta, foi uma personagem que passou batida pra mim. E bom, o livro comenta uma coisa que eu não sei, não sabia, que o filme acabou anos depois se tornando... ganhando uma camada extra, porque parece que a vida do Selznick realmente entrou aí numa decadência, a carreira do Selznick. Acabou entrando numa decadência realmente, de algum jeito combinando com o personagem do filme, o que me diz que essa parte não era fato. Eu não lembro há quanto tempo a gente não vê um filme do Selznick aqui. Nem sempre o produtor é citado, né? Nas informações que eu pego. Eu vejo nos créditos de abertura quando eu tô vendo o filme, mas assim, entre eu ver o filme e fazer o roteiro pra depois gravar o vídeo, eu já não lembro mais que filme que era do Selznick ou não. Então eu não sei qual foi o último que a gente viu. Mas nem quantos tem, muito menos quantos tem pra frente, né? Mas o livro fala que eventualmente a carreira do Selznick teve um declínio, vamos dizer, semelhante com o do personagem desse filme. Eu acho que ao mesmo tempo que a gente tá numa leva aí, desde o final dos anos 40 até agora, que a gente tá em 52 ainda aqui na lista, né? Poucos anos. Mas a gente tá numa leva de filmes que usam muito a coisa do flashback, que é uma coisa que na verdade vem lá do noir. Não que o noir tenha inventado, mas era uma característica muito comum do noir. E eu sinto que nesse período, final dos anos 30, do final dos anos 40, começo dos anos 50, parece que muitos filmes não noir pegaram esse elemento do flashback pra usar de algum jeito na história que tá sendo contada. Então filmes que começam ali do final e aí vão voltando pra contar a história do que aconteceu. Mas, dito isso, eu ainda acho que esse filme faz de um jeito criativo, porque, né, ele na verdade começa no presente e aí ele conta 3 trechos de flashback diferentes relacionados com cada personagem que eu acho que funcionam, são interessantes. O filme inclusive faz um negócio que eu acho interessante, que o Kirk Douglas, né, o Jonathan Shields na história, ele só aparece nos flashbacks. Na ligação telefônica, por exemplo, a gente nem ouve a voz dele. No presente, ele é uma figura inexistente, sabe? Ele é só um nome em todas as cenas do presente, porque realmente ele só é citado, ele nunca aparece e nem a voz dele a gente ouve, mas nos flashbacks ele tá sempre lá. Então é uma atuação inteira ali na parte dos flashbacks, que eu acho que é interessante. Eu acho que a história que tá sendo contada tá sendo muito bem contada. Os atores estão ótimos, a Lana Turner, inclusive, na minha opinião, tá muito melhor aqui do que ela tava em O Destino Bate à Porta, que foi o primeiro filme que a gente viu com ela. O único outro que a gente viu com ela em que ela é protagonista, porque ela tá em Cantando na Chuva. Mas ela faz, sei lá, figuração, assim, ela é uma participação especial no filme ali. O único filme de verdade que a gente viu com ela foi O Destino Bate à Porta, e eu lembro de reclamar naquele filme, porque eu até não acho que ela tá horrível. O filme eu não gostei. Eu não acho que ela é o maior problema do filme, mas eu também não acho que ela tá particularmente bem. Aqui ela tá muito melhor, muito melhor. O que é engraçado também, porque a personagem faz esse mesmo caminho. É uma personagem que as pessoas falam que ela é ruim, que ela é ruim, que ela é ruim, e aí ele fica tentando moldar ela pra fazer ela atuar melhor, até que ela acaba, como eu falei, todos eles são muito bem sucedidos no momento em que a gente tem o presente, né? Então, ela consegue, e aí é interessante pensar que a própria atriz que tá fazendo ela, de algum jeito, teve esse caminho. Não dizendo que a própria Lana Turner teve esse caminho por causa de um produtor que fez ela atuar melhor e tal, não essa parte. Mas ela também teve esse caminho, pelo menos na minha opinião, né? De ter primeiro atuado bem mal em papel de destaque, pra aqui tá bem melhor. É interessante que é o primeiro filme do Vincente Minnelli que a gente vê que não é um musical, porque é o terceiro filme dele que aparece na lista. A gente viu Ainda Seremos Felizes, acho que é esse o nome, que é o filme dele com a Judy Garland, que é um musical, e a gente viu Sinfonia de Paris,
recentemente, né, que é outro musical. Esse é o primeiro que não é. Eu não sei se ele fez muitos filmes não musicais na vida, eu tenho a impressão que ele fez muito mais musicais. Pelo menos os filmes de destaque, parece pra mim que a grande maioria são musicais. A gente inclusive vai ter outros ainda aqui na lista, mas é interessante que esse filme não é um musical, e eu, na verdade, achei um filme muito bom, muito bem dirigido. Eu gostei mais desse do que dos musicais. Os musicais são filmes mais famosos, tanto o Sinfonia de Paris quanto o Agora Seremos Felizes são filmes bem mais famosos do que esse aqui. Eu achei esse filme muito superior. E eu já falei, tipo, eu não sou uma pessoa que ama musicais, mas eu acho legal, eu não tenho nada contra também. Mas esse filme aqui pra mim foi muito melhor. E sei lá, assim, eu acho que é um bom filme, foi um filme que eu gostei bastante de assistir. As pessoas estão ótimas, eu acho que a história sendo contada é interessante a todo momento, mesmo eu não conseguindo pegar as referências a figuras reais, que eu acho que é algo que fez muito mais impacto na época, porque pelo que eu entendo, tanto pelo que o livro fala, pelo que a internet fala, parece pra mim que as referências, por exemplo, da Diana Barrymore foram muito fáceis de ver pro público. Eu tenho essa impressão, que foi muito fácil pro público perceber a relação, porque a personagem da Lana Turner, ela é tipo filha de um cara que foi um grande ator e tem aí uma vida conturbada, problemática, ela tem problemas aí com o pai, já começa o filme com o pai morto e ela não tá sabendo lidar muito bem com isso. E pelo que eu entendo, de novo, pelas coisas que eu encontrei na internet, pelo que o livro fala, parece pra mim que ela, né, inspirada na Diana Barrymore, que era filha do John Barrymore, que foi um grande ator de cinema, desde o cinema mudo, o começo do cinema falado, foi aí um grande ator. Fez muita coisa, muitos papéis de destaque. Eu entendo que a vida dele devia ser muito pública. E, por tabela, a vida da família. Porque, assim, a família Barrymore sempre foi uma família imensa. Hoje a gente meio que só tem a Drew, né? Eu acho que tem outras pessoas fazendo filmes, mas de famoso, eu acho que só tem a Drew, né? Mas nessa época, mais de uma pessoa era muito famosa. Inclusive o próprio John Barrymore, se não me engano, tem um irmão dele, que é o Lionel Barrymore. Eu acho que é irmão. Também fazia muito filme, muitos papéis de destaque ali de novo, no cinema mudo, como é o cinema falado. Então era realmente uma família muito importante dentro de Hollywood, com muita presença, certamente com muita fofoca, certamente com muitas notícias em jornais, tabloides e coisas do tipo saindo. Então parece pra mim que o público que assistiu esse filme na época deve ter pegado muita referência, que eu não pego, sabe, assistindo. E mesmo assim, eu gostei bastante de ver o filme. Eu acho que é um filme bem legal, bem interessante. Eu acho que os personagens, independente de referência ao que eles estão fazendo, eu acho que por si só os personagens do filme são interessantes. Então, enfim, gostei, recomendo. Eu acho que, se não for uma grande obra-prima, no mínimo é um filme bem interessante de se assistir. Eu gostei bastante, então recomendo. Já viu esse filme? Deixa aí nos comentários. Qualquer coisa que vocês tiverem pra falar, o espaço tá sempre aberto. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Em breve nós estamos de volta com mais um. Até a próxima. Valeu! Até mais!